Fala galera, aqui é o Luan da CIS Contabilidade Online e hoje eu vou falar com os representantes que têm dúvidas sobre qual é o melhor regime de tributação, quanto que eu vou pagar de imposto, quanto que eu devo pagar de imposto, quais as diferenças sobre o Simples Nacional e o lucro presumido, ou tem outro regime de tributação que fique mais barato para mim. É sobre essas dúvidas que a gente vai falar hoje no nosso vídeo. Bom vídeo! Muitos empreendedores da área de representação comercial vêm perguntar para a gente se ele está pagando o tributo correto ou não está pagando, como é que funciona. Então, basicamente, vou explicar de forma bem breve, de forma mais simples. Claro que, dependendo da operação do representante comercial, tem outras coisas que interferem. Mas, no modelo geral, o representante comercial ele pode optar por duas formas de tributação que são as mais vantajosas para ele, que seria o Simples Nacional e o lucro presumido. Como é que funciona o Simples Nacional? O representante, por ser uma atividade relacionada como uma área profissional regulamentada, ele é obrigado a tributar no Simples Nacional no anexo 6º. O que é esse anexo 6º, Luan? Esse anexo 6º, no Simples Nacional, ele tem diversos anexos, do 1 ao 6. E cada um desse anexo, ele determina faixas de alíquota de tributação de imposto. Como o representante comercial ele é uma atividade regulamentada, ele está obrigado a tributar pelo anexo 6º, que, tendo um faturamento médio da sua empresa de 0 a 15 mil reais por mês, isso acumulando 180 mil reais no ano, ele vai acabar recolhendo 16,93% do valor faturado, ou seja, quase 17% sobre o valor da nota fiscal que ele emitir para os seus clientes, para a sua representada principalmente, né? Qual é o benefício do Simples Nacional? No Simples Nacional ele tem apenas uma guia de imposto, então a sua contabilidade, o contador responsável pela sua empresa, ele vai fazer as devidas apurações no período que o representante trabalhar e vai emitir uma guia do Simples Nacional e vai enviar para o representante. O representante também ele deve ter um prolabore, que é referente aos salários dos sócios. Eu não vou entrar muito no assunto de prolabore, que isso é assunto talvez para um vídeo à parte. No entanto, tendo um prolabore, o representante comercial ele vai pagar 11% sobre o valor que ele definir de prolabore no Simples Nacional. Então, basicamente, são os custos que ele vai ter, mas as despesas recorrentes lá do trabalho dele, o próprio contador, taxas de banco da conta pessoa jurídica dele. Então, no anexo 6º, essa é a tributação que vai acontecer com ele. A outro passo, nós temos a tributação no lucro presumido. O lucro presumido ele é composto por 5 impostos que são pagos separadamente e são feitos os cálculos de forma separada também. Então o que acontece? O contador ele vai apurar o ISS, o PIS, a COFINS, a contribuição social e o imposto de renda. É isso mesmo, são 5 guias com 5 vencimentos em datas diferentes, alguns deles vencem no mesmo dia, mas são vencimentos diferentes dentro do próprio mês de trabalho. Então, ao invés de você, representante, receber uma guia para pagar, você vai acabar recebendo 5 guias. Isso dependendo de como for a sua rotina de viagem, o seu planejamento, quantas pessoas você tem para assessorar você, talvez ficar programando pagamentos em datas diferentes vai acabar te atrapalhando um pouco. Outro ponto fundamental é que no lucro presumido, o percentual que você deve pagar sobre o prolabore, ele é de 20% mais 11% de INSS. Então vamos definir que você definiu R$1.000 de prolabore. Então no Simples Nacional você vai pagar 11% sobre isso e no lucro presumido você vai acabar pagando 20% mais 11% que é referente da pessoa física. Luan, qual é o percentual que eu vou pagar no lucro presumido de impostos? Vamos lá. Então, como o lucro presumido é dividido em 5 impostos, o que vai determinar a diferença de percentuais, ponto 1, é exatamente o ISS. O que é o ISS? Imposto sobre serviço prestado. Esse imposto, vai variar essa alíquota de município para município. Então, cada município vai determinar uma alíquota. Determinado município pode aplicar a alíquota de ISS sobre a sua atividade de 2%, outros 3%, outros 5%. E aí vai variando também de acordo com o município. Então, vamos usar como hipótese que a alíquota de ISS do seu município é 5%. Somando todos esses impostos, todos esses 5 impostos, o percentual que você vai pagar sobre os tributos vai ser de 16,33%. Lá no Simples Nacional você vai pagar 16,93%.
A diferença entre um e outro é muito baixa, considerando para o representante comercial que está na primeira faixa, ou seja, aquele representante que fatura até 15 mil reais por mês. Então, se a gente for pôr na ponta do lápis essa pequena diferença, o valor que vai ter de diferença no INSS do sócio, né, do representante comercial, e também a burocracia que envolve uma empresa no lucro presumido no Simples Nacional, talvez, dependendo do empreendedor, ele vai optar sim pelo Simples Nacional, mesmo que tenha uma pequena diferença no imposto lá no final. Então esses são pontos fundamentais para decidir para qual lado o representante comercial vai ir. Dependendo do faturamento e ele começar a passar dessa faixa de 15 mil reais, aí existem outros tipos de análises que eles têm que ser levados em consideração. E aí a ideia é falar com o seu contador ou até mesmo deixar a tua dúvida aqui embaixo. Também pode entrar em contato com o nosso e-mail que a gente vai deixar ali no corpo do vídeo, para que aí sim a gente possa te explicar um pouquinho melhor, porque tem outras variações que talvez eu falando no vídeo não dê para você entender perfeitamente, mas a gente batendo um papo, entendendo qual é a logística da tua empresa, qual é o dia a dia dela, a gente vai poder te direcionar para o melhor caminho, tá bom? Valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.